Você parece cansado como meu marido antes de ir embora. A frase saiu leve, sem teatralidade, como se fosse só mais um comentário sobre o frio que entrava pela janela do café Loft 82. A neve caía fina do outro lado do vidro, cobrindo a cidade com um manto branco que tornava tudo mais lento, mais íntimo. Julian Hart estava inclinado no balcão, as mãos envolvendo uma xícara quente sem pensar, olhando para as luzes da rua que tremeluziam através dos flocos. Ouviu a voz e sentiu por um segundo estranho, que a frase não tinha sido dirigida a ele. E ao mesmo tempo caiu nele como se coubesse exatamente lá. Ara Monroe não esperava chocar nem comover. Era apenas uma mulher que trabalhava demais, com uma filha que gostava de desenhar castelos de papel nos cantos das mesas. E com uma paciência tão afinada que às vezes parecia que sabia ouvir mais do que falar. Aquele comentário saíra porque havia reconhecido uma inclinação no corpo de Julian. O ombro caído, o olhar que ficava preso nas horas. Para Ara, havia rostos que carregavam o mesmo cansaço. Viu-os tantas vezes ao longo dos meses que aprendera a descrevê-los com uma precisão que doía. Julian ergueu os olhos. Havia nele a polidez de quem passa a vida em reuniões e relatórios, mas também uma fragilidade recém-descoberta, como o vidro fino que treme antes de quebrar. Ele não sabia o que responder. O café estava tranquilo naquela noite de neve. Mia, a dona do Loft 82, lavava canecas atrás do balcão, assobiando uma velha canção que fazia o vapor subir em padrões de memória. Lily, a filha de Ara, rabiscava um sol num guardanapo, concentrada, a língua entre os dentes. No outro lado da sala, uma velha revista dobrava as palavras de outrora. Ninguém parecia notar que, por trás do balcão, duas vidas acabavam de se encontrar por um fio invisível. O comentário de Ara permaneceu no ar. Julian sorriu, pequeno, surpreso com a proximidade do desconhecido. Desculpe. Você disse isso para mim? A pergunta tinha o rumor de quem pede licença. Ara deu de ombros como quem não quer causar mais do que já causara. Só disse o que vi. Havia um rastro de ironia na voz. Era a forma que tinha de proteger a própria língua. Ela enfiou a colher no açúcar e misturou sem olhar, enquanto Lily levantava a cabeça e oferecia o desenho com orgulho obstinado. Olha, tio, disse a menina com a confiança que as crianças têm em nomear o mundo. Meu castelo tem um dragão que não come pessoas. Julian, que nunca tivera tantas palavras para dragões, inclinou-se, pegou o guardanapo com cuidado e fingiu admiração. Que dragão competente, respondeu, e Lily riu. Foi um som que cortou a névoa ao redor de Julian. Foi também, para ele, a primeira vez que sentiu esse calor sem querer dominado por uma pauta. Naquela noite, quando a neve acumulava pelos beirais e os últimos clientes iam embora enrolados em cachecóis, Ara recolheu suas coisas. Tinha o silêncio dos que já aprenderam a contar minutos como economizar finanças. Os 3 turnos do dia, a caminhada pelas escadas sem elevador, a conta do aluguel que subia. Mia fechou a porta do café com um olhar que dizia mais do que um obrigado. Em sua barista afetuosa, havia um afeto de comunidade, a espécie de gentileza que não se pede em troca. Julian ficou um instante a observar a figura de Ara atravessar a calçada branca, a mão pequena que puxava a mochila de Lily. Era quase automático. Ele a seguiu com o olhar até que a porta se fechou. O comentário dela continuou habitando o ambiente. Você parece cansado como meu marido antes de ir embora. A frase reverberou em Julian como um espelho. Ele passava por um outono emocional próprio, um período em que os resultados do trabalho, prêmios, negócios, colunas de números, não preenchiam o espaço onde antes havia alguém que esperava. Não era o mesmo luto de Ara, mas tinha a mesma geografia. Ausência, um cômodo vazio na casa que não sabia como ocupar. No dia seguinte, a neve derreteu sob o sol tímido, mas o frio ficou preso nas frestas das janelas do apartamento de Ara. A economia doméstica era para ela um verso repetido. Uma ducha rápida, preparar o lanche de Lily, um turno no mercado perto da estação,
outro à tarde no Loft 82, e à noite limpeza em um prédio residencial. Havia dias que as horas pareciam desenhadas em papel fino, prontas para rasgar. Lily era a bússola. A menina transformava a rotina em histórias. De manhã, fazia um teatro de vozes baixas enquanto tomava o café. À tarde, encontrava motivos para brincar com caixas de papelão, transformando-as em navios ou castelos, que Ara empilhava no pequeno apartamento enquanto escutava as contas na linha do telefone. O senhorio ligava de vez em quando com a voz seca. Ara, precisamos conversar sobre o aluguel. Era uma frase que vinha com datas no fim. Não era uma ameaça explícita, apenas a matemática cruel de quem administra várias unidades e precisa manter tudo em ordem. Quando a conversa terminava, Ara segurava o telefone e deixava escorrer um segundo de ar, contando mentalmente quantos dias tinha até o próximo vencimento. Mrs. Keegan, a vizinha idosa, batia palmas na porta às vezes e oferecia bolos de paciência. Não posso ficar com a criança por muito tempo, querida, dizia ela, e abraçava a neta de Ara, como se apertasse uma lembrança antiga. Numa dessas manhãs, depois de um turno noturno, Ara entrou no loft com o cansaço afinado no corpo. O café cheirava a pão recém-saído, e a café forte. O vapor desenhava curvas no ar. Julian já estava lá, no balcão, sem compromisso com o expediente, mas sempre com a mesma xícara que demorava a esvaziar. Ele sempre olhava para fora, como quem verifica uma geografia que não lhe pertence, e devolvia ao mundo um silêncio pensativo. Ara colocou a bandeja com as encomendas no balcão e soltou um suspiro que se transformou em pergunta não direta. Durou sua noite? Julian ergueu-se. Era notável a disciplina com que carregava as coisas. Um homem que aprendera a administrar crises sem se deixar ver tremendo. Mais ou menos, disse. E a sua? Ele virou o rosto curioso, e dessa vez Ara permitiu que algo mais saísse que a costumeira armadura. 3 empregos e uma conta que me observa, respondeu. Houve uma melancolia contida ali que não pedia pena. Apenas reconhecimento. Ele passou a mão pelo cabelo, hesitou, e depositou em cima do balcão um pacote fechado. Tome, disse. Muffins da manhã. São bons para começar. Ara olhou para o pacote perplexa. Não era algo que se desse sem pensar. Mia, por trás do balcão, fez uma pequena inclinação de cabeça como quem confirma uma aliança silenciosa. Eu que fiz, murmurou. E voltou ao concentrar-se na máquina de café. Acha que faria bem a alguém que precisa. Pedir não era fácil para Ara. Aceitar, às vezes, significava colocar a dignidade em xeque. Ela pegou o pacote com cuidado e agradeceu com a voz curta que havia aprendido a ter. Obrigada, disse. A palavra flutuou entre eles. Julian não tentou transformar isso em um favor grandioso. Ofereceu algo simples, com a firmeza de quem queria causar o menor constrangimento possível. Ao fundo, Lily se aproximou, olhos curiosos. Obrigada, tio, disse ela, e ganhou da Mia um sorriso que era como a luz de uma vela em quarto escuro. Julian sorriu de volta, como se o agradecimento tivesse sido depositado diretamente no lugar certo. Os encontros repetiram-se como pequenos feixes de sol. Ara vinha ao café multi-horários. Julian aparecia com a mesma citação distraída para a janela. Mia servia bolos. Havia uma coreografia não combinada que os aproximava. Pequenos gestos cuidadosamente distribuídos iam costurando um tecido entre eles. Julian sempre recolhia o guardanapo com o desenho de Lily quando este caía. Num dia em que um cliente inconveniente fez um comentário sobre a aparência de Ara, algo sobre ela parecer desleixada demais para merecer atenção, Julian interveio com uma fala curta e firme que pôs termo à agressividade. Não foi um gesto espetacular. Foi um sinal público de respeito que, aos olhos de Ara, dizia mais que 1000 palavras. A ligação da palavra meu marido pairava, porém, como uma memória que não se atrevia a ser nomeada. Havia algo naquela tarde em que Ara falou de cansaço que abriu uma janela para a história dela. Um homem que, em vez de dar segurança,
Partira sob o peso de um trabalho que não parava de prometer um amanhã melhor. Ela evitava detalhes porque eram todos detonadores. Recordações de noites em que ele chegara antes do amanhecer sem conseguir, de alguma forma, materializar a promessa de um lar. Ara raramente dizia "morreu", preferia "se foi", uma expressão que guardava a dor com modos de quem não queria apelar para compaixões fáceis. Num momento em que o café estava mais calmo, sentados em mesas separadas e ainda assim próximos, Ara deixou escapar uma lembrança como se fosse algo a ser devolvido ao mundo para aliviar o peso. Ele costumava voltar para casa com uma pasta cheia de papéis. Dizia que amanhã seria diferente. Às vezes ele voltava e se encostava no sofá e ficava olhando para a janela por muito tempo. Parecia que o cansaço era mais forte que a esperança. Sua voz não tremia ao contar. Havia uma verdade esculpida no dia a dia que não permitia melodrama. Julian escutou e sua expressão mudou. Naquelas linhas havia um eco do próprio outono, do tempo que passara desde que alguém o esperava depois de fechar a porta do escritório. Não era uma dor igual. Cada perda tem suas cores, mas o eco foi suficiente para decidir ficar. Ele não sabia ainda até que ponto se permitiria entrar naquela geografia. Os dias seguintes foram uma sucessão de pequenos encontros e tarefas. Ara levou Lily à biblioteca numa manhã com vento cortante. Lily queria livros de castelos e de princesas que discutiam regras de convivência com dragões. Ara trabalhou um turno duplo no fim de semana e voltou exausta para um apartamento que rangia em silêncio. Enquanto preparava o jantar de Lily, sopa de legumes com pedacinhos de pão, Ara vasculhou a caixa de correspondências e encontrou um aviso mais rígido do landlord. Havia uma proposta para uma vistoria e a menção velada de reajuste. Ela tomou o papel entre os dedos como se fosse uma lâmina que cortasse as esperanças. Naquela tarde, ela contou sobre isso para Mia enquanto dobrava guardanapos atrás do balcão. Mia franziu o sobrolho, apertou a colher contra a caneca e fez um ruído baixo. "Ele é duro", disse referindo-se ao landlord. "Mas fala com calma. Às vezes eles acreditam que expediente é sinônimo de honra." Ara sorriu sem alegria. "Eu sei como falar, Mia. O que não sei é como pagar mais." Mia observou Ara com a ternura das que conhecem a paisagem inteira de uma pessoa. "Você tem sorte de ter Lily", afirmou. E a frase tinha um peso prático. Crianças geravam movimentos de solidariedade. Às vezes alguém oferecia um desconto, às vezes um serviço de babysit sem custo quando se tratava de vizinhas de confiança. "Mas", acrescentou Mia, "sorte não paga aluguel." Na mesma semana, Julian deixou um bilhete na bolsa de Ara, sem assinatura, com o número de um contato que poderia ajudar com pequenas manutenções ou até com a indicação de um apartamento com aluguel mais humano. Ara descobriu a nota por acaso, entre os guardanapos, quando Lily insistiu em desenhar e espalhou tudo pelo balcão. Ficou um tempo olhando para o número, sentindo a vergonha e a gratidão se misturarem. Gesto anônimo era uma delicadeza complicada. Aceitá-lo significava admitir que precisava. Recusá-lo era ceder à soberba de quem quer resolver sozinha. Ela guardou o papel no bolso do casaco e, naquela noite, contou a Lily uma história de princesas que encontravam portas que levavam a casas melhores. Um conto projetado para não dar respostas, apenas esperança administrável. Mas nem as pequenas dádivas quietas criam uma certeza. A cidade, com suas esquinas e seus calendários, tinha seus próprios tempos. Havia sempre a sensação de estar um passo atrás de algo inadiável. A fatura, a visita do landlord, a necessidade de descansar. E foi num desses dias, quando o relógio parecia apertar as horas numa pinça, que aconteceu o imprevisto que abriu a noite. O café estava cheio de vozes de fim de turno. O sol caía em vermelho enquanto as lâmpadas acendiam suas auréolas. Lily, inquieta como sempre, corria entre as mesas imaginando percursos que ninguém tinha solicitado, colecionando migalhas para alimentar dragões de papel. Ara, dividida entre anotar pedidos e vigiar a menina com um olho, deixava que a rotina lhe ajudasse a resistir ao pânico elegante do mundo.
Julian havia aparecido como de costume naquela tarde, e a presença dele, já familiar, dava a Ara um tipo de conforto simples. Ele era um ponto fixo, como o mesmo banco de praça que não precisava de explicação. Num momento breve, Lily levantou-se e saiu por uma pequena porta lateral que dava para a calçada. Não era uma porta fechada a 3 chaves. Era uma cidade que permitia a travessia de crianças e a confiança de quem achava que o mundo era relativamente seguro. Ninguém pensou que fosse importante. Ara, quando notou, estava servindo um pedido e acreditou que Lily estivesse apenas correndo para brincar perto de uma pilha de caixas. Mia, do outro lado do balcão, conversava com o novo atendente e olhava para o forno. Julian estava de costas, lendo algo no celular. O barulho diminuiu 1 segundo antes do pânico. Ara sentiu o primeiro como um buraco que se abria debaixo dos pés. Lily, chamou com a voz que tinha costurado noites e dias. Não teve resposta. O nome dela ficou entre as xícaras, suspenso. A primeira reação foi negar. Ela devia estar ali, escondida, brincando. Depois o corpo virou velocidade. Lily, repetiu, e as mesas se tornaram florestas. Havia várias saídas do café, e as portas escancaravam a cidade que mudava de cor com o pôr do sol. A calçada estava escorregadia em algumas partes, onde o degelo deixara um brilho traiçoeiro. Um cliente olhou para Ara com surpresa. Mia deixou uma bandeja e correu. Julian estancou o que fazia, e pela primeira vez, deixou de lado a compostura. O olhar dele encontrou o de Ara com algo nela que não era necessidade. Era comando de quem responde. Ele não perguntou. Correu. A sensação de perda tinha uma física própria. O ar parecia mais leve, os objetos perdiam densidade. As vozes se reduziram a murmurinhos de preocupação. Ara atravessou as mesas com os pés pesados, os braços esticados. Mia bloqueou a porta da frente, mas a lateral estava aberta. Julian saiu primeiro, já em direção à rua, e o chão molhado reprimiu o som das suas botas. Ele não sabia direito onde procurar. A cidade, que até então parecia tão previsível quanto um relógio, transformou-se em um mapa que o desconhecia. Ela tinha esquinas, sacadas, corredores escuros que pareciam piores sob a luz que tremia. Lily gostava de neve. Gostava do modo como o mundo se tornava mais simples, de cores recortadas em sombras. Mas o frio tem a forma cortante de um silêncio quando se converte em perda. Julian correu pelo beco ao lado do café, respirando nuvens que se quebravam com pequenos estalos. A rua estava quase vazia. As luzes dos postes desenhavam halos. Ele chamou o nome da criança em voz alta, cada chamada um golpe no céu. Ara na calçada prendeu os olhos dele como se pedisse que a hora fosse estendida, que alguém prendesse o tempo por uns minutos a mais. Pessoas começaram a aparecer. Vizinhos curiosos saíam das portas. Mrs. Keegan, que tinha o corpo curvado pelo tempo mas a alma pronta para qualquer urgência, aproximou-se com um cobertor enrolado. Onde ela foi? Perguntou num sopro. Mia saiu do café com o avental ainda preso, olhos vazados. A cidade, por um segundo, fechou-se ao redor de uma possibilidade que ninguém queria admitir. Julian seguiu uma trilha de pequenos vestígios, um rabisco no chão, talvez deixado pela pressa. Pegadas quase apagadas no cascalho que levava ao beco dos fundos, onde as lixeiras alinhavam as paredes como sentinelas. Ele passou por uma porta entreaberta e encontrou um corredor onde o eco das próprias palavras o atingia com estridência. Lily! Ele não sabia se gritava por orientação ou por manter a esperança quente. Sua imagem refletiu-se por instantes na vitrine molhada de uma loja vazia, cabeça encolhida por causa do frio, mãos enluvadas, o rosto marcado por uma pressa que não lembrava ter sentido antes. O beco prolongou-se em silêncio. Julian dobrou a esquina e viu algo que o fez parar. Uma pequena mancha vermelha no chão, tinta de caneta, talvez do desenho de Lily. O coração dele acelerou. Ele pressentiu que o momento havia alcançado uma espécie de urgência sem retorno. A cidade parecia estreitar-se,
como se todas as fachadas tivessem decidido, de repente, se fechar. Por trás das janelas acesas, histórias continuavam alheias. Por trás das portas fechadas, a vida seguia seus passos cotidianos. Mas ali, naquele pedaço de rua, uma pergunta exigia resposta. Ara avançava agora sem controle, mas com a disciplina do desespero. Cada porta que abria era uma promessa. Cada rosto buscado, um possível lar para a criança. As conversas das pessoas se partiam em bordas. Uma menina... Quantos anos? Castelo? Ela estava com uma mochila? Cada detalhe transformava-se em pista, e as pistas corriam como fios soltos a serem recolhidos. O vento trazia o cheiro distante de uma padaria, o som de um motorista arrumando o rádio. Tudo isso passava como um filme cujo fim ainda não estava gravado. Quando Julian desapareceu na esquina, indo mais adiante em direção ao parque, onde as luzes do carrossel se acendiam como estrelas falsas, Ara sentiu uma espécie de alívio cortante. Não era o alívio da segurança, mas o alívio de não estar sozinha na busca. E, ao mesmo tempo, essa mesma presença gerou em Ara uma inquietude nova. Havia algo naquela atenção que ultrapassava a cortesia. Havia um reconhecimento, não apenas de quem era, mas do que carregava dentro. O comentário sobre o marido antes de ir embora voltou à sua cabeça, com a sua crueza e sua leveza. Ela repetiu a frase no único lugar onde consigo mesma poderia ouvir sem que isso se tornasse um pedido. Você parece cansado como meu marido antes de ir embora, murmurou para o vento que levava as línguas de chama do carrossel. A frase foi o aviso e a revelação simultâneos. Uma história de partida que não havia sido terminada, uma fragilidade que não se dissolveria com gestos de bondade. Ela não explicara ainda o que ficara por trás de ir embora. Não precisava. O peso estava ali, no jeito que lembranças se curvavam dentro do peito. Julian, correndo, viu um vulto pequeno perto do portão do parque. A menina estava parada, de costas para ele, olhando para as luzes. Lily estava mais alta do que ele lembrava, e menor do que a imaginação criava. Quando Julian chamou, ela virou-se devagar. O rosto dela foi uma combinação de surpresa e um fio de alegria incerto. Tio Julian? Perguntou como se não tivesse certeza do nome que teria que dar agora que as fronteiras se misturavam. Ele soltou o ar que segurara desde que saiu do café. Lily, disse, e a voz quebrou numa camada que não era feita só de triunfo. Havia também uma consciência nova da fragilidade do mundo. Ele se aproximou com cuidado, como se aproximar uma criança perdida exigisse a mesma precisão de quem escolhe palavras. Ara, do outro lado do parque, viu o encontro à distância. A cena inteira se alongou. O homem que correra por um beco trouxe a criança de volta, pequena, com as bochechas coradas. Ao redor, as pessoas aplaudiram quase sem perceber, como quando uma sala inteira se dá conta de que algo que parecia irrevogável foi revertido. Mia soltou um suspiro que tinha todo o alívio do mundo. Mrs. Keegan chorou um pouco em silêncio, como se a água que escorria fosse uma bênção tardia. O abraço que se formou no centro do parque perdeu qualquer vaidade. Não era um ato romanesco. Era a sobreposição de necessidades humanas, proteção, afeto, a resposta a um pânico que se dissolvia. Ara atravessou a grama úmida com passos que vibravam entre o cansaço e a alegria contida. Lily correu para ela e se enfiou nos braços da mãe como se a própria existência fosse um porto. O som que veio de Ara foi um soluço breve, que tênue transformou-se em risada. Não some nunca mais, sussurrou ela, e a frase era tanto ordens quanto promessas. Julian permaneceu uns passos atrás, observando o reencontro. Havia nele uma mistura complexa de alívio, ternura e uma sensação incipiente de pertencimento que vinha como um visitante que bate sem avisar. Ele não se aproximou de imediato. No lugar disso, tirou o casaco e ofereceu a mão para secar o cabelo de Lily, gesto pequeno e cheio de civismo. Ara olhou para ele com algo que não era gratidão simples. Havia reconhecimento e também curiosidade.
Quem era aquele homem que se movia com tanta rapidez quando o medo exigia, mas que se mantinha bem distante quando a vida pedia intimidade? Ali, sob as luzes do parque e o eco distante das risadas, um silêncio de respeito se fez entre três figuras: mãe, filha e o homem que vira no cansaço de outrem um espelho. Não houve declarações grandiosas. Não havia necessidade. Aquilo que se revelara era mais profundo porque fora pequeno. Uma frase dita num café, um guardanapo recolhido, um bilhete sem assinatura. A cidade respirou novamente, mas o episódio não fechava portas. Ele acendia outras que ainda estavam por serem atravessadas. O landlord continuava a escrever suas cartas. O aviso do reajuste não tinha sido anulado. Havia noites em que Ara fechava a porta do apartamento e, sozinha, contava as costuras da sua existência. Lily agora dormia mais segura, mas a segurança tinha a elasticidade de um tecido demasiadamente esticado. E no canto do coração de Ara, a lembrança do marido antes de ir embora habitava como uma fresta que deixava entrar luz e frio ao mesmo tempo. Julian, ao voltar para o café com passos mais lentos, sentiu algo se deslocar dentro de si. Não sabia dizer ao certo. Talvez fosse apenas a satisfação de ter ajudado, talvez fosse um começo. Ao colocar-se novamente no balcão, percebeu que havia agora um sujeito novo. Alguém que não só ocupava espaços de poder, mas também respondia quando o mundo pedia humanidade. Não era heroísmo, era uma espécie de responsabilidade nascida do encontro. Mia serviu café para todos, e as xícaras fumegavam como pequenos fogareiros de calma. As pessoas conversavam sob a luz amarelada, cada qual com suas histórias, em que as pequenas vitórias pareciam, por um instante, suficientes. Ara observou Julian com um certo cuidado. Havia perguntas guardadas que ela ainda não havia feito. Se ele poderia entender o que significava perder alguém que prometera um lar, ou se via o mundo apenas com olhos de números e metas. Ela tinha por hábito construir firmamentos na calma da aparência. Precisava, no entanto, aprender quando aceitar a oferta de alguém sem que isso a fizesse perder a autonomia conquistada com tanto trabalho. A noite terminou com uma normalidade que parecia improvável. Lily já de pijama, desenhando o castelo com um novo arco de bandeira, Ara fechando caixas com o resto das encomendas. Julian, por fim, olhando para a rua e se dando conta de que, naquela pequena geografia, havia sido convocado para algo que não estava em nenhuma ficha de compromisso. A revelação de Ara, a lembrança do marido que se foi e a forma como ela descrevera aquele cansaço, continuava a reverberar. Não era apenas uma confissão. Fora um convite, involuntário, para que alguém se permitisse ver. No entanto, nada estava resolvido. Havia uma trilha a ser seguida que envolvia mais do que muffins e bilhetes. Havia papéis a negociar, entrevistas a serem feitas, referências a buscar para conseguir um trabalho com condições decentes, e havia algo ainda mais delicado, a possibilidade de construir uma casa que não fosse apenas um abrigo, mas um lugar de pertencimento. Ara sabia que pertencimento não nasce de um gesto, e Julian começava a aprender que presença contínua é tarefa que exige pequenas repetições, uma a uma. Enquanto as luzes do bairro se apagavam uma a uma e a cidade se acomodava em seu ruído distante, Ara deitou Lily e ficou sentada na ponta do pequeno sofá. A menina fechou os olhos, e por um instante, a respiração de mãe e filha sincronizou-se como um metrônomo discreto. Ara olhou pela janela para as luzes que brilhavam ao longe, e num sopro, repetiu a frase que havia dito no primeiro encontro. Você parece cansado como meu marido antes de ir embora. Não era uma acusação. Era um mapa. Era também uma confissão que talvez exigisse de Julian um tipo de coragem diferente do que ele conhecia. Lá fora, Julian fechou a porta do café com a calma de quem tenta ordenar emoções recém-descobertas. Ao caminhar pela calçada, pensou nas pequenas ações do dia. Sentiu, pela primeira vez em muito tempo, que algo que parecia frágil poderia, com cuidado, adquirir músculo.
Não sabia ainda que vias tomaria essa sensibilidade, mas sua vida, que até então correra em circuitos previsíveis, começava a receber pequenas interferências. Um desenho de criança colado no bolso de um casaco, um bilhete com um número de telefone. A sensação estranha e boa de não estar completamente só quando a urgência batia. A história, no entanto, estava apenas começando. Havia cenas a compor. Conversas desconfortáveis com o landlord. Noites em que Ara faria entrevistas, suando nervosa diante de perguntas que precisavam de respostas certeiras. Tardes em que Lily testaria limites e faria descobertas. Ligações de Julian para contatos que poderiam abrir uma porta, mas só se Ara quisesse. E nesse ponto, sua agência seria respeitada. Havia também o trabalho de Mia, que tecia a comunidade com pequenos fios de cuidado, e Mrs. Keegan, que guardava lembranças e oferecia, de vez em quando, receitas casuais de bolo e conselhos sem preço. Naquele momento, porém, era o presente que pesava mais do que o futuro. O reencontro no parque havia deixado marcas. Um abraço que dissolvera o medo e um gesto que indicou para Ara que poderia haver alguém disposto a se mover por ela e por Lily sem expectativas de retorno imediato. E, para Julian, havia a sensação, sutil, porém persistente, de que o comentário dela não fora apenas uma observação. Fora uma oferta de verdade, a oferta de ser conhecido numa parte vulnerável. Quando a noite se fechou, ficou no ar uma pergunta que ainda não pedia respostas completas. Apenas vigília. Como transformar encontros, bilhetes e muffins em algo que, de fato, sustentasse uma casa? E quem, de fato, estaria disposto a fazer esse caminho passo a passo, sem pressa de conclusões? A cidade dormia com seus segredos. O café desligava as luzes. E, naquela rua, 3 figuras se recolhiam para o próximo dia, cada uma carregando a própria urgência. E agora, uma ponte discreta entre elas. Os dias depois do reencontro no parque ficaram marcados por uma espécie de movimentação lenta, como quando se ajeita uma casa que acabou de acontecer. Não se muda tudo de uma vez. Muda-se uma coisa por dia, e cada pequeno ajuste exige conversa e tempo. Para Ara, isso significou transformar a esperança em passos contáveis. Para Julian, significou aprender a não confundir agir com resolver por completo, oferecer contatos, marcar reuniões, ficar disponível sem retirar de Ara o espaço de decisão. No começo, tudo foi prático e discreto. Julian telefonou a uma antiga colega que trabalhava em um fundo de apoio a moradias. Falou de forma objetiva, sem alardes. Explicou o caso de uma família que precisava de um encaminhamento. Pediu instruções sobre documentos e sobre como agilizar uma inscrição. A colega respondeu com uma lista de exigências e prazos. Era trabalho de papel, conversas com assistentes sociais e uma espera que não podia ser abreviada por cheque. Juliana aceitou as regras. Fez o papel que lhe competia. Providenciou o contato, imprimia formulários no próprio escritório e deixou caixas com papéis organizadas para Ara poder preencher quando tivesse tempo. Não tomou decisões no lugar dela. Ofereceu ferramentas. Ara recebeu aquilo com um misto de suspeita e alívio. Havia orgulho na independência que conquistara, mas também a exaustão de quem há muito só soma turnos. Sentou-se na mesa pequena do apartamento, com Lily brincando no chão, e começou a preencher formulários. A linguagem burocrática parecia uma língua estrangeira. Julian a acompanhou em silêncio, trazendo café e, quando necessário, lendo trechos e explicando um termo perdido. Em mais de uma ocasião, Ara fez perguntas duras. Isso vai me livrar da dívida? Isso me dá garantia de que não serei despejada amanhã? Julian respondia com a verdade. Não é garantia. É uma chance com processo. Eu posso ajudar a encaminhar, nada mais. Ele não ofereceu certezas que não tinha. Paralelamente, a peça do emprego começou a se encaixar. Havia uma vaga em uma organização de moradia popular. Não luxo nem caridade mal feita, mas um trabalho que exigia paciência, organização
e a habilidade de quem sabe lidar com pessoas cansadas. Julian não arranjou o trabalho para Ara. Ele comentou com um contato que por sua vez avisou que haveria uma seleção aberta. Ara soube da vaga, ligou, foi à entrevista. Na sala pequena do prédio de vidro, diante de 3 profissionais que ouviam com atenção, ela falou sobre o que sabia, como negociar com um landlord, como priorizar reparos essenciais, como administrar um orçamento doméstico com pouco e ainda abrir espaço para a dignidade. Não empatou pela história do medo. Empatou pela competência que vinha do dia a dia. Havia meses que Ara sustentava uma casa com improvisos inteligentes. Ali, aquilo que a cidade chamara de necessidade se traduziu em experiência valorizável. A entrevista foi tensa nos primeiros minutos. Perguntas óbvias e a necessidade de mostrar que, apesar da fala simples, havia método. Ara respondeu com exemplos concretos. Uma vez que renegociou uma data de pagamento com um senhorio em troca de pequenas melhorias, outra vez em que organizou um mutirão de vizinhos para consertar um vazamento. Havia na sua voz a honestidade de quem compreende limites. Não prometeu o impossível, falou do que podia fazer. Ao sair, sentiu uma espécie de leveza que não vinha de certeza, mas de ter sido ouvida como profissional. Alguns dias depois, veio a resposta. Convocada para um segundo encontro, depois uma proposta de trabalho com contrato temporário, mas oficial, e com possibilidade de continuidade. Ela aceitou por mérito e necessidade. Enquanto isso, as conversas com o landlord tomaram um rumo diferente. Ara, que se cansara de escutar números, resolveu enfrentar a situação com o pouco de artifício que tinha aprendido. Preparar uma planilha simples, mostrar pagamentos anteriores, expor gastos essenciais. Levou tudo para uma reunião em que esperava o costumeiro tom duro. Mas algo mudou quando ela entrou na sala. O landlord viu um rosto que não suplicava, viu uma pessoa organizada. Depois que as planilhas foram apresentadas, surgiu a proposta de um acordo de pagamento diluído, sem reajuste imediato, condicionado a pequenas melhorias que Ara e vizinhos poderiam coordenar. Não foi um presente, foi uma negociação. E isso era importante para Ara, porque mantinha sua agência. Mia e os demais do café foram fundamentais numa vertente menos formal. Quando souberam da oferta de trabalho, cozinharam bolos para um pequeno sinal de boa sorte. Mrs. Keegan trouxe lençóis emprestados e outras vizinhas ofereceram tardes de babysitting em troca de uma fatia de bolo. Numa manhã em que o sol parecia querer beliscar o frio, organizou-se um mutirão simbólico. Consertar um armário que havia sido a desculpa para o aviso de vistoria do landlord. Julian participou fazendo ligações para um profissional que consertou portas a preço reduzido. Nada grandioso, apenas ações que transformavam um problema em tarefa comunitária. A mudança concreta veio aos poucos. O contrato temporário na organização permitiu a Ara ter uma renda previsível e, com isso, completar a documentação exigida pelo fundo de moradia. Foi um processo com idas e vindas, entrevistas complementares, uma visita técnica ao apartamento antigo, comprovantes para preencher. Julian compareceu a uma das reuniões não para representar Ara, mas para se oferecer como testemunha do trabalho comunitário que fizera com Mia e os demais. Seu nome abriu portas porque carregava credibilidade em certos setores. O uso desse capital não foi um presente sem mérito, foi um atestado que ajudou a validar o esforço coletivo. Quando a aprovação veio, foi recebida com uma mistura de incredulidade e alívio. Não era uma casa de enormes proporções, mas era um apartamento com aluguel subsidiado e seguro de habitação por 2 anos. O dia da mudança foi uma manhã de festa silenciosa. Não havia flores do gênero dos filmes, apenas sacos de livros, uma cama desmontada e muitas mãos. Lily corria entre as caixas, fazendo perguntas sobre cada objeto como se fosse um pequeno arqueólogo. Mrs. Keegan apareceu com um bolo simples e uma toalha bordada. Mia trouxe café em garrafas térmicas. Julian ficou do lado, sem dominar todas as caixas, mas sempre ali para erguer uma prateleira, montar um suporte,
carregar uma caixa que alguém mais precisava. Ele não presidiu a movimentação. Cooperou. Havia algo de fino nisso. Aprender que presença útil se faz em gesto e não em discurso. No novo apartamento, as primeiras noites foram de ajustes. O chuveiro precisava de um reparo. Faltava uma lâmpada na cozinha. E algo no encanamento fez um barulho que deixou Lily inquieta. Foram pequenos contratempos que, unidos, testaram o tecido do novo lar. Ara, acostumada a resolver sozinha, teve de aprender a delegar. Pediu a ajuda de Mia para ajeitar a estante. Pediu a Julian que providenciasse a troca do box quebrado do banheiro. Ele foi, e trouxe um profissional indicado pela colega do fundo de moradia. Nada que quebrasse a narrativa de mérito. Ara acompanhou o serviço, fez perguntas e observou cada passo. O trabalho que ela agora tinha permitia que a independência se mantivesse. O apoio que recebeu era suplementar. Os rituais que começaram a costurar o lar foram simples. Uma sopa de domingo preparada por Ara, na qual Julian ajudou a cortar legumes. Lily desenhando um quadro que acabou pendurado na parede da sala. Uma noite em que Mia trouxe muffins porque achava que todo começo merece um doce. Julian começou a aparecer para almoços descontraídos nos quais não falavam de resultados trimestrais. Apenas de como a tapioca da feira lembrava a infância de alguém. Nesses encontros, conversas verdadeiras surgiam com mais naturalidade. Para Ara, isso era novidade. Pessoas que se inclinam para perguntar sem esperar que se peça. Para Julian, era um aprendizado de linguagem afetiva que não se mede em metas. Houve também pequenos choques. Em uma tarde, enquanto Lily desenhava no tapete, Julian sentou-se ao lado de Ara e falou com seriedade contida. Você disse naquele dia que ele... se foi. Nunca soube exatamente o que quis dizer com isso. Ara olhou para o desenho que a menina fazia e, por um instante, não respondeu. A sala encheu-se de sons domésticos. O ponteiro do relógio, a panela no fogão, a respiração de Lily. Ela respirou fundo e contou um trecho que sempre mantivera curto. Ele trabalhava demais, disse ela com uma voz que guardava a medida certa entre relato e ferida. Prometia a casa. Prometia que, se a gente segurasse mais um pouco, a gente teria um lugar. Ele acreditava que a segurança vinha de um número. E acho que foi isso que o levou. Não quis dizer mais palavras cruas. Ele ficou doente numa manhã. Achamos que era cansaço. Quando fomos ao médico, já era tarde. Ara não disse morreu de imediato. Era uma frase que sempre vinha com a peça do silêncio. Agora, ao falar, não pedia piedade. Dizia uma verdade que servia de mapa. Julian ouviu e sentiu aquela confissão atravessar a pele de seus compromissos. Não era a mesma história. Não fora a mesma perda. Mas havia ali uma ponte. Ambos conheciam o perigo de confundir trabalho com promessa. E ambos sabiam, por experiência, o que a ausência faz ao espaço onde se deveria ter colo. Ele não respondeu com soluções. Fez algo mais difícil. Acolheu a dor com escuta e, depois de um tempo, falou de si com leveza que não negociava profundidade. Eu perdi alguém também, disse. Não do mesmo jeito. Perdi a presença que fazia da casa um lar. Trabalhei tanto que não percebi o vazio até que ele apareceu. A confissão foi curta, mas suficiente para que houvesse um entendimento. Naquele momento, Ara percebeu que o comentário que lançara no café não fora casual. Fora uma espécie de teste, um modo de sondar as águas de quem estava diante dela. O que Julian vinha demonstrando desde então não era outra coisa senão a opção por se colocar disponível. E para alguém que aprendera a confiar pouco, esse tipo de disponibilidade precisava ser provado diariamente. Os meses que se seguiram foram de construção paciente. Ara se ambientou ao trabalho. Lidava com famílias que chegavam exaustas, mediava negociações, organizava pequenos mutirões. Sua voz ganhou autoridade naquele contexto. Julian, por sua vez, continuou aparecendo em gestos pequenos. Um convite para um passeio no parque de fim de semana. Um bilhete com um horário para levar Lily ao médico quando Ara tinha turno. Sempre consultando antes,
sempre respeitando limites. A relação entre eles cresceu sem pressa, como quem rega uma planta e observa a raiz estabelecer-se. Os encontros públicos entre eles começaram a criar uma espécie de rede de testemunhas que não exigiam nada. No café, as pessoas notavam que Ara sorria com mais frequência. Mrs. Keegan observava e dizia que o certo era ter mais visitas pela manhã. Mia provocava. Já falei pra gente marcar um jantar aqui em casa qualquer dia. Essas pequenas intervenções sociais não eram intrusivas. Eram modos de inserir Ara e Lily em um cuidado que ia além do gesto isolado. Certa tarde, houve um evento na biblioteca comunitária. Uma exposição de desenhos infantis. Lily quis, claro, participar, e convidou Ara para irem juntas. Julian, que fora buscando o espaço da vida social de Ara com delicadeza, apareceu com um livro de histórias que prometera ler em voz alta para as crianças. O evento foi simples e afetivo. Crianças com rostos iluminados, pais trocando ideias sobre escolas e o momento em que Lily viu seu desenho pendurado na parede. A alegria dela foi algo que contagiou o público. Ao final, quando as luzes baixaram e as famílias começaram a se retirar, Julian ficou ao lado de Ara e disse: "Ela é corajosa." Ara sorriu. "Ela não conhece o resto do mundo como nós conhecemos", respondeu. "E é bom que seja assim por enquanto." O pedido que marcaria uma nova etapa não veio em forma de espetáculo. Não houve joias cinematográficas nem declarações dramáticas em praça pública. Em vez disso, foi uma conversa que nasceu de um jantar improvisado após um dia de trabalho. Sopa simples, pão caseiro que Mia trouxera, e o rádio tocando uma canção antiga entre as vozes. Lily já dormia. A casa tinha a quietude de quem conhece as próprias fronteiras. Julian pegou a xícara, olhou para Ara e falou com uma precisão que vinha da prática de não exagerar. "Quero estar presente", disse ele. "Não para consertar o que se quebrou, mas para construir o que ainda precisa ser. Não espero que você me aceite como solução. Sei que não posso ser isso. Quero ser companhia que pesa quando convém e que ajuda quando é pedido. Se você quiser, posso tentar construir isso com você e com a Lily. Juntos, passo a passo." Ara ouviu. Não foi preciso muito mais. Na voz dele havia reconhecimento da complexidade, havia recusa a heroísmos e havia, ao mesmo tempo, disposição. Ela lembrou do marido, das promessas não cumpridas, da forma como o cansaço tornava as ausências mais pesadas. Essa lembrança, porém, agora vinha com outra cor. A possibilidade de que promessas pudessem ser substituídas por ações repetidas. Ela pensou em Lily, nos desenhos que agora ocupavam as paredes, nas noites em que a menina acordava e encontrava alguém no corredor para reassurance. Pensou no próprio mérito que a levara ao emprego e na rede dorminhoca que se tornara pulsante à sua volta. "Eu não quero que ninguém me conserte", disse Ara com calma. "Quero parceria, se for isso então talvez." A palavra foi simples. Ambos sabiam que talvez carregava um mundo de negociações futuras, convivências cotidianas, divisão de contas, decisões sobre horários e limites. Era uma abertura realista, não um selo definitivo. Julian respondeu com um gesto também simples. Tocou a mão dela, um contato que não invadia. "Vamos então começar por métodos pequenos", disse. "Cozinhar juntos uma vez por semana. Ler uma história por noite. Participar das reuniões escolares quando você puder. E quando for preciso, eu estarei. Não para apagar o seu caminho, mas para caminhar ao lado." Nas semanas que se seguiram, atos mínimos consolidaram a promessa. Um sábado em que montaram um armário juntos, acabou em risos por causa de uma peça que sobrara. Outra noite terminou com Lily pedindo histórias de dragões que não comiam pessoas. E Julian improvisando um personagem atrapalhado que fez a menina gargalhar. Não havia pressa em assumir laços jurídicos ou remodelações dramáticas da vida. Tratava-se antes de encontrar ritmo comum. Houve um episódio que selou a confiança daqueles meses. Uma visita do antigo landlord para trocar papéis em razão do acordo.
Sentados na pequena mesa da sala, Ara, Julian e uma representante do fundo de moradia conversaram com formalidade. Foi uma reunião administrativa, datas, compromissos, revisões, nada romântico. Quando a representante se levantou para assinar, o landlord, num gesto que parecia mais de autopreservação que de generosidade, apertou a mão de Ara e disse: "Você fez o que devia." Aquilo não resolveu tudo. Mas para Ara foi um reconhecimento público de que sua postura e seu trabalho tinham valor. Ela saiu da reunião com a sensação de que, pela primeira vez em muito tempo, havia equidade nas relações que regiam sua morada. O inverno deu espaço para uma primavera tímida. A cidade filtrou novos sons: bicicletas, conversas ao ar livre, o barulho de crianças em parques reaparecendo. No Café Loft 82, as mesas ganharam flores de vez em quando. Mia colocou um bilhete de parabéns quando soube que Ara havia passado de contrato temporário para efetiva no setor de moradia. Mrs. Keegan observava tudo com a serenidade de quem sabe que a vida é feita de turnos e costuras. Numa noite em que as janelas do novo apartamento ficaram iluminadas como um pequeno farol na rua, Ara olhou pela vidraça e viu a figura de Julian caminhando de volta para casa, carregando uma luminária que resolveria a sala de jantar. Lily dormia, e ela foi até a cozinha para pegar um copo d'água. Quando Julian entrou, depositou a luminária e falou, quase sem formalidade: "Posso ficar um pouco? Só para ler?" Ara suspirou, um som que foi aceitação e também continuidade. Sentaram-se no sofá com cobertor, como 3 pessoas que construíam um hábito. Não houve aliança solene ali. Havia repetição. E isso, para todos os envolvidos, valia mais do que qualquer promessa monumental. A revelação inicial que Ara fizera sobre o marido, a voz que dissera que ele se foi enquanto prometia uma casa, continuou sendo um ponto de referência. Não como um peso a usar contra quem vinha ao presente, mas como uma lembrança que fortalecia os limites e as expectativas de como se deveria tratar quem entra na vida de outra pessoa. Julian aprendeu a perguntar antes de agir. Ara aprendeu a aceitar auxílio sem sentir que perdia sua autonomia. Lily ganhou um homem que sabia, agora, como se aproximar de crianças com cuidado. Ao fechar a história, a imagem que ficou foi de uma janela iluminada sobre a noite. 3 silhuetas, às vezes separadas por atividades. Uma lendo, outra fazendo um desenho, outra preparando chá. Mas todas pertencendo a um mesmo lugar. Não era a ilustração de um final perfeito. Era, antes, a prova de que pertencimento se constrói com pequenos atos diários. Comparecer quando há medo, dividir tarefas, ouvir sem querer consertar, celebrar conquistas mínimas. A viúva jovem havia revelado, ao lembrar do marido cansado, não apenas uma ferida antiga, mas a coragem de aceitar que uma segunda chance não apaga o passado. Apenas oferece o espaço para, enfim, tentar um caminho diferente. Se esta história tocou você, compartilhe com alguém que pode precisar ouvir sobre cuidado, presença e a força dos pequenos gestos.